Bom dia, embaixador do rei. Lembrando, uma vez embaixador do rei, sempre embaixador do rei. Antes da gente começar, só um pequeno lembrete. Isso aqui é um bate-papo para jovens de 8 a 17 anos. Então, se você quer saber o que é ser um embaixador do rei, o que é servir a Cristo, vem aqui, ouça essa mensagem, ouça as outras mensagens que já foram postadas pelo Neemias, pelo Telêmaco. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para servir. E se você já é o embaixador do rei, se você já sabe o que é servir a Cristo, ou está sabendo o que é servir, lembra o que um cristão tem que fazer, o que um embaixador tem que fazer? Tem que falar de Cristo. Tem que mostrar às pessoas que ainda não conhecem quem Deus é. Então, pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Você vai estar fazendo o que Cristo manda, que é falar dele, que é espalhar a mensagem de Deus. Então não se esqueça não, compartilhe esse vídeo. E, claro, não esquece de deixar o like, não esquece de curtir esse vídeo. Mas vamos lá, o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre exemplos. Por que eu vou estar falando de exemplos? Você pode estar perguntando. É simples. Eu estava lendo um livro recentemente e esse livro ele tinha a seguinte frase: tudo aquilo que nos cerca nos vence, tem capacidade de nos vencer. E eu parei para pensar, realmente isso é verdade. Realmente o nosso meio, as coisas que a gente vê em nossa volta, geralmente isso influencia a gente. É muito raro a gente ver o caso onde a gente influencia o meio, onde nós conseguimos mudar onde está. Isso é raro, mas geralmente é o contrário. E isso me fez pensar, porque a gente acaba fazendo coisas que não deveria, porque a gente está em contato com pessoas que, em vez de nos ajudar, nos afunda. Por exemplo, imagina uma pessoa que é moral, uma pessoa que é boa, honesta, mas começa a andar com pessoas que não são tão honestas assim. A tendência natural, o natural, é que essa pessoa também comece a afrouxar. Ela que era tão honesta passa a mentir. E é isso que acontece na nossa vida. É muito mais fácil a gente fazer o errado do que o certo, porque o errado é só cair, mas se levantar é outra história. Então, hoje eu vou tirar 2 exemplos da Bíblia de 2 pessoas que, independentemente de onde eles estavam, eles serviram a Deus. Eles foram tão fiéis que foram eles que mudaram o ambiente, e não foi o ambiente que mudaram eles. E o primeiro exemplo vai ser Davi. Aí você pode perguntar, Davi? Mas Davi errou pra caramba. Davi errou, mas isso prova que ele era ser humano, igual eu e você. Bom, talvez ele tenha errado mais do que um ser humano normal erre. Porque o que ele fez foi bem bravo, né? Enfim. Mas antes dele errar, ele se arrependeu, mas antes disso acontecer, ele foi um homem fiel. Ele foi um homem que Deus chegou a falar que ele era segundo o coração dele. E vou citar 2 exemplos da vida dele, onde, apesar do meio, apesar do ambiente, ele se manteve fiel. Um, que é famoso pra caramba, é a luta dele contra Golias. Golias era um gigante. E Davi era um moço jovem, pequeno. Todo mundo, todos os soldados, estavam morrendo de medo. Falava, quem é que vai combater esse gigante? Quem é que vai fazer alguma coisa contra ele? Mas Davi, mesmo pequeno, mesmo vendo todo mundo cagando de medo para aquele gigante, ele foi fiel e ele se lembrou de Deus, que apesar das circunstâncias, Deus estava com ele. Então ele peitou o gigante e falou, você vem com você vem com lança e espada, mas eu venho em nome do Senhor. E foi isso que ele fez. Apesar de todo mundo estar morrendo de medo, ele foi lá, lutou e venceu. Um cara minúsculo venceu um homem gigantesco, porque ele teve fé. Ele não olhou para o ambiente, ele teve fé, acreditou e lutou e venceu. Outro exemplo é o caso quando ele estava fugindo do rei Saul. Se você for ler a história, você vai perceber algo muito interessante. Davi teve muitas oportunidades de se vingar de Saul. Saul estava lá para ele pegar. Teve uma vez que Saul entrou numa caverna, aí Davi viu, os homens que estavam com Davi também viram, aí os homens viraram para Davi e falaram o seguinte, olha lá, Deus te entregou ele, vai lá e se vinga de Saul.
Só que Davi virou e falou o seguinte: de modo nenhum eu vou encostar no ungido do Senhor, aquele que o Senhor colocou para ser líder de Israel. Saul era um homem que queria matar Davi nesse contexto. Davi estava fugindo de Saul e ele tinha a faca e o queijo na mão. Poderia ter feito, mas ele não fez. Os amigos dele, os homens que estavam com ele, estavam lá: mata, mata, mata. Mas Davi não fez. Davi se manteve fiel a Deus e, apesar das circunstâncias, apesar do meio, do ambiente, dos amigos, ele foi fiel. Ele não matou. Agora, outro exemplo. Esse exemplo aí ninguém pode falar: ah, mas ele errou. Porque esse daí não. Ele, apesar de errar como qualquer ser humano, não foi nada tão grave como Davi. Esse é Daniel. Qual é o contexto? Por que é que eu estou falando de Daniel? Primeiro, Daniel era alguém que vivia em Israel, que foi transportado para a Babilônia. Quando Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele invadiu a cidade lá de Daniel, ele levou um monte de gente para a Babilônia, que era o país dele. E um desses era Daniel. Lá, quando Daniel estava entre a cultura diferente, entre o povo diferente, a maioria começou a comer os manjares do rei. A maioria começou a fazer o que o povo daquela terra fazia. Só que Daniel não. Apesar de ele estar em um lugar totalmente novo para ele, apesar de ele estar afastado do templo que ele adorava, da cultura da terra dele, ele não se deixou levar pelo país estrangeiro. Tanto é que todo mundo estava comendo a comida que o rei mandava, os manjares do rei. Só que Daniel foi fiel à lei, Daniel foi fiel a Deus. Ele falou: eu não vou me contaminar, eu não vou deixar esse alimento que o rei está dando fazer com que eu peque. E ele simplesmente só foi comer legumes. Qual foi o resultado disso? Deus honrou. Deus viu esse exemplo e Deus deu tanta sabedoria para ele, mas tanta sabedoria para ele, que um dia o rei teve um sonho, que ninguém conseguiu decifrar qual era o sonho, mas Daniel conseguiu. Então, porque Daniel foi fiel no pouco, Deus deu grande sabedoria para ele, e por conta dessa sabedoria, ele interpretou o sonho do rei, e o rei o colocou como maioral. Basicamente, seria como fosse o vice-presidente dos dias de hoje. Mas, percebe? Uma coisinha minúscula que Daniel fez, ele só não queria se contaminar com os alimentos, fez ele ter uma grande honra na frente. Isso se chama ser fidelidade. Isso se chama a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, apesar da gente ter amigos nos chamando para fazer o que é errado. Isso significa a gente, mesmo sem vontade nenhuma, obedecer a Deus. Mesmo os desejos falando uma coisa, a gente obedecer a Deus. Mais uma vez, por que é que eu estou falando disso? Por que é que eu estou citando esses dois personagens? Porque a gente vive numa sociedade onde tudo é relativizado. Onde, vamos sair para fumar, vamos sair para beber, vamos ver coisas que a gente não deve na internet. Isso é normal. Mas para Deus não é. E cristão não é só aquele que fala que é. Cristão é aquele que age como cristão. Se você se diz cristão, se você quer servir a Deus, você vai ter que escolher ou os amigos, ou a sociedade, ou a relativização da moral, ou ser realmente fiel. Ou você dizer não para quando algum amigo seu vier e falar: vamos fazer isso. É você também dizer não para quando o desejo bater de ver o que não deve na internet, você dizer não. Isso é ser cristão. E esses dois exemplos provam que é possível ser fiel. E esses dois exemplos provam que Deus sabe da nossa luta e que Ele nos recompensa por cada sacrifício que a gente faz por Ele. Daniel se tornou um cara grande, Davi se tornou rei. Então se mantenham fiéis, se mantenham firmes. E lembrando, se você gostou desse vídeo, compartilhe, dá like, vai lá no grupo do WhatsApp, porque é importante falar de Cristo. E o embaixador do rei fala de Cristo. Mais uma vez, obrigado, fiquem na paz.